Olá pessoal, sejam bem-vindos. Essa é mais uma aula da disciplina de Introdução à Programação de Computadores. E hoje nós vamos dar uma pausa bem rápida em lógica de programação e vamos trabalhar mais a matemática. Nós vamos ter alguns pontos durante essa aula que nós vamos comentar sobre lógica, mas essencialmente nós vamos fazer uma revisão de conteúdos da matemática que são importantes para a gente entender como que é feito o processamento, como que é a ordem de processamento dentro de um algoritmo. Então hoje nós vamos relembrar o que são as expressões aritméticas e dentro dessas expressões os operadores aritméticos que nós podemos utilizar nos nossos algoritmos e qual que é a prioridade de execução desses operadores aritméticos. Até então, pessoal, nós utilizamos problemas simples. Eu dei exemplos simples para vocês, por exemplo, para vocês somarem dois números, para vocês multiplicarem dois números. Mas se nós precisássemos construir programas para fazer operações simples, não faria muito sentido. Então, os programas que nós vamos construir, os códigos, os algoritmos, são algoritmos que requerem processamentos mais sofisticados. E por isso que a gente precisa entender como que essas expressões aritméticas, qual que é a prioridade de execução, como que elas funcionam. E também nós vamos entender as expressões lógicas. Expressões lógicas nós vamos utilizar um pouquinho mais à frente, na disciplina, quando nós estivermos trabalhando estruturas condicionais, que são estruturas que permitem a tomada de decisão de forma dinâmica, em tempo real, durante a execução de um algoritmo. O que é essa tomada de decisão? É permitir que um algoritmo, dependendo de algum valor ou de alguma condição, ou ele execute um comando ou ele execute o outro, que é o que a gente chama de desvio de fluxo. Por enquanto, pessoal, não se preocupem com essa parte. Nós vamos construir algoritmos que vão ser executados do início até o fim, linha a linha, em ordem sequencial, sem nenhum desvio. Mais para frente, quando a gente começar a trabalhar com algoritmos mais complexos, aí sim nós vamos trabalhar com expressões lógicas. Mas por que eu coloquei tudo isso em uma aula só? Porque nós vamos utilizar expressões lógicas junto com expressões aritméticas, tudo junto e misturado. Então nós precisamos entender como que elas funcionam, como que elas se interagem. Então vai ser uma aula mais voltada para a matemática do que para a lógica de programação em si, mas vai ter também a parte de lógica. Nós denominamos expressão aritmética. O que é expressão aritmética? São as fórmulas dos cálculos realizados por um algoritmo. Então, expressão aritmética é uma fórmula de cálculo realizado por um algoritmo. Os operadores são aritméticos e os operandos são constantes ou variáveis do tipo numérico. Em uma expressão aritmética, eu tenho operadores e operandos. Operadores pode ser soma, subtração, divisão, multiplicação, porque é uma expressão aritmética. E operandos são as constantes ou as variáveis que a gente usa dentro dessas expressões. Lembrando que essas variáveis, como são expressões aritméticas, elas podem assumir dois tipos, ou inteiro ou real. No algoritmo é tudo numérico. Mas quando a gente passar para uma linguagem de programação, como a linguagem C++, nós vamos precisar definir se esse número se é inteiro ou se é real, mas por enquanto se preocupem só com o numérico. Para a gente construir expressões aritméticas nos algoritmos, nós temos um conjunto de símbolos que representam as operações básicas, que são os operadores aritméticos. Os básicos são 4. O de soma, subtração, multiplicação e divisão. O de soma e o de adição e subtração é bem conhecido nosso. Já o de multiplicação, no lugar do x, a gente vai colocar o asterisco. Então, o nome desse caractere aqui, o nome correto dele não é asterístico, é asterisco. Nós vamos usar ele para indicar que é uma multiplicação.
E para indicar que é uma divisão, é a barra inclinada para a direita. Por exemplo, eu quero somar dois números, 2 mais 3. Para subtrair, 4 menos 2. Para multiplicar, 3 asterisco 4. E para dividir é o 10/2. Então, esses são os operadores aritméticos básicos para a gente usar nos nossos algoritmos. Alguns deles nós já utilizamos nas operações matemáticas que nós já fazemos no dia a dia. Além desses operadores aritméticos básicos, nós vamos usar duas funções muito importantes que simplificam os cálculos para a gente. A primeira delas é a função resto e a segunda é a função quociente. Quando eu quero obter o resto de uma divisão, eu vou usar essa função resto. É resto entre parênteses e dentro dos parênteses eu vou colocar a minha divisão. Nesse caso aqui eu estou usando 9 dividido por 4. Como resto e quociente são funções matemáticas, nós vamos ter que colocar em letra maiúscula no nosso algoritmo. Resto entre parênteses 9 dividido por 4, ele vai me dar o resultado 1. Então tudo isso aqui, ó, resto, abre parênteses, 9 dividido por 4, fecha parênteses, isso aqui vai me dar o resultado 1. Por quê? Se eu dividir 9 por 4, o resultado vai ser 2 e vai restar 1. O resto, ele sempre vai retornar para mim um número inteiro. Porque ele vai pegar a divisão inteira de dois números e vai retornar para mim o resto. Se fosse, por exemplo, 10 dividido por 2, por exemplo, daria 5 e o resto seria 0, mas ele retornaria para mim que o resto é 0. Além da função resto, eu tenho a função quociente, que retorna para mim o quociente inteiro da divisão. Se eu quero o quociente inteiro da divisão de 9 por 4, vai ser dessa forma aqui, ó, quociente 9 dividido por 4. O resultado inteiro vai ser 2. E o resto, que sobrou 1, não importa. Nesse caso aqui, eu só estou preocupado com o resultado da divisão inteira. E vocês vão entender quando a gente começar a construir os algoritmos, a codificar, usando uma linguagem de programação, o quanto essas funções são importantes, resto e quociente. Bom, algumas considerações a respeito dessas funções e dos operadores, né? As funções resto e quociente somente podem ser utilizadas com operandos do tipo inteiro. Vamos voltar aqui, ó. O 9 é inteiro e o 4 é inteiro, sem problemas. Se no lugar do 9 e do 4 tivessem variáveis, deveriam ser variáveis do tipo inteiro. Mas como no algoritmo é tudo numérico, sem problemas, ok? Mas tem que ser números aqui. O que eu preciso entender é que elas sempre retornam um número também inteiro. Quando a gente cria expressões aritméticas com os operadores mais básicos, né, soma, subtração, multiplicação e divisão, se pelo menos um dos operandos, ou seja, um dos números ou uma das variáveis ou constante que eu estou usando nessa expressão aritmética, se pelo menos uma delas for um número real, então o resultado obrigatoriamente vai ser real. Se eu tenho uma variável declarada do tipo real dentro de uma expressão aritmética, e eu vou guardar esse resultado dessa expressão em outra variável, eu tenho que saber que o resultado que vai estar lá dentro obrigatoriamente vai ser real. E quando eu uso operador de divisão em expressões aritméticas, não importa o tipo de dado, se é inteiro ou se é real, sempre o resultado de uma divisão vai ser real. Com exceção se for a função resto e quociente, que ele vai retornar para mim um inteiro. Por que eu estou falando para vocês de inteiro real, para vocês se acostumarem, pessoal, que existe dentro dos conjuntos de números, números inteiros e números reais. Para os algoritmos, isso faz distinção? Não, porque é tudo numérico. Em algoritmo, em Portugal, nós temos 3 tipos: numérico, literal e lógico. Então, tudo é número, independente se é inteiro ou se é real.
Mas eu já estou trabalhando com vocês essa ideia da divisão dos números por inteiro e real, porque quando a gente passar para a linguagem C++, na hora de declarar uma variável, não existe o tipo número. Existe o tipo int, de inteiro, e o tipo float, de real. Então, nós precisamos pegar essa diferença agora, para quando a gente começar a codificar, a gente não ter essa dificuldade. E como que seria a prioridade de execução das expressões aritméticas? Então é só uma revisão, tá, pessoal, da parte básica de matemática. Eu sei que as operações elas guardam uma hierarquia entre si. Quando eu tenho várias operações numa mesma expressão, eu não vou executar elas calcular da esquerda para a direita. Eu tenho que respeitar essa hierarquia. Se eu tenho duas operações, dois operadores de mesma prioridade juntos, eu sempre vou executar primeiro o da esquerda, depois o da direita, sem problemas. Eu faço a leitura normal. Mas se eu quiser alterar a prioridade, eu vou colocar parênteses para poder falar, olha, primeiro eu quero que você calcule esse número e depois os outros seguintes. Eu coloquei aqui para vocês uma tabela com a prioridade de execução dos operadores aritméticos. E coloquei também as funções quociente e resto, que nós aprendemos agora em lógica de programação. Então, primeiro, eu vou resolver os parênteses, sempre do mais interno para o mais externo. Depois, as potências e as radiciações, em segundo. Depois, multiplicação, divisão, quociente e resto. E, por último, eu faço as somas e as subtrações. Então, vamos a alguns exemplos. Primeiro, 5 mais 9 mais 7 mais 8 dividido por 4. Pela ordem de prioridade aqui da tabela, a prioridade 3 aqui é a primeira que aparece, porque eu não tenho nem parênteses, nem potência, nem cálculo de raiz, mas eu tenho a divisão. Então, primeiro eu vou resolver 8 dividido por 4. Então, vai ser 5 mais 9 mais 7 mais 2, porque 2 é o resultado de 8 dividido por 4. Agora que eu tenho uma expressão somente de soma, eu posso ir somando da esquerda para a direita sem precisar me preocupar com a prioridade. E o resultado vai ser, nesse caso aqui, 23. Segundo exemplo já complica um pouquinho, porque eu tenho subtração, tenho multiplicação, divisão e potência. Mas não tenho parênteses, que é a primeira prioridade. Então, primeiro eu calculo a potência. Então, vai ser 1 mais 4 vezes 3 dividido por 6 menos 9. Porque 3 ao quadrado é 9. Então, primeiro eu resolvi 3 ao quadrado. Agora eu tenho a multiplicação e a divisão. 4 vezes 3 dividido por 6. Quando tenho operadores de mesma prioridade, eu faço da esquerda para a direita. Então, vai ser 1 menos 12, porque 4 vezes 3 é 12, e eu copio o resto, dividido por 6 menos 9. E agora eu calculo a divisão primeiro, que é 12 dividido por 6. Então vai ficar 1 menos 2, que é o resultado de 12 dividido por 6, menos 9. Agora eu faço tudo junto, menos 10. Para muitos de vocês, isso aqui é básico, é coisa muito simples, mas isso aqui vai crescer. Nós vamos colocar outros tipos de operadores relacionais e lógicos, então é importante que a gente faça essa revisão para que não fique nenhuma dúvida em relação a esse conteúdo aqui que vocês já têm conhecimento. Agora, outro exemplo, pessoal. Aqui eu tenho potência, radiciação, tenho divisão, multiplicação, enfim. A primeira coisa que eu resolvo, pessoal, dentro da radiciação, eu vou resolver a multiplicação. Então, 3 vezes 5 aqui, eu vou copiar toda a expressão aqui embaixo e vou resolver só o 15. Aqui dentro ainda sobrou uma expressão aritmética. Eu resolvo ela, copio toda a expressão e resolvo. 1 mais 15 vai dar 16. Agora que eu tenho resolvido, eu vou aplicar a resolução da potência e da radiciação numa passada só. 5 ao quadrado vai dar 25, aí eu copio o resto. Menos 4 dividido por 2 mais. A raiz quadrada de 16 vai dar 4. Copio o resto, dividido por 2. E agora eu preciso resolver
a divisão. Então, vai ser 25 menos 4 dividido por 2 vai dar 2. E mais 4 dividido por 2 também vai dar 2. Agora eu resolvo numa passada só, dá 25. Se vocês tiverem dificuldade nos exercícios, que nós vamos ter exercícios desse tipo aqui, faça linha por linha, sem problemas, pessoal. Faça primeiro os parênteses. Resolvi todos os parênteses. Agora eu vou resolver as primeiras potências, depois a radiciação, depois a multiplicação, até soma e subtração. Agora, se você tiver facilidade para poder fazer ao mesmo tempo, respeitando essa prioridade, você pode fazer de uma vez só, não tem problema, ou com poucas passadas, mas fica o critério de vocês. Agora começa a complicar um pouquinho mais, porque nós vamos colocar as expressões lógicas nessa conta das aritméticas. Vou reforçar, expressão lógica, nós vamos trabalhar elas quando a gente tiver utilizando estruturas de decisão. Mas vamos revisar agora, vamos começar a aprender agora, tem bastante exercício sobre esse conteúdo, para quando a gente chegar na estrutura condicional, nós não precisarmos entender como que uma expressão lógica funciona. Então a gente vai fazer os cálculos agora e vamos aplicar esses cálculos mais à frente. Mas quando a gente chegar a ponto de usar as expressões, as estruturas condicionais, nós vamos fazer uma pequena revisão desse conteúdo, mas é importante porque a passada mais profunda vai ser agora. O que é uma expressão lógica? Uma expressão lógica é aquela cujos operadores são lógicos ou relacionais, e os operandos são relações ou variáveis ou constantes do tipo lógico. Ficou bem obscuro, né? Mas nós vamos entender o que são operadores lógicos e o que são operadores relacionais. Até agora nós aprendemos os operadores aritméticos, soma, subtração, divisão e multiplicação. Nós vamos aprender agora os operadores relacionais e depois os lógicos. O que são os operadores relacionais? Eles são utilizados para realizar comparações entre dois valores de mesmo tipo primitivo. Beleza. Então eu sei o que é mesmo tipo primitivo. Então eu sei que eu não posso comparar um número com um nome. Eu não posso comparar um tipo numérico com um tipo literal. Também não posso comparar um tipo numérico com um tipo lógico, ou lógico com literal, e vice-versa. Eu vou usar os operadores relacionais para fazer comparações de valores. Esses valores pode ser o valor direto, pode ser um número, pode ser um texto, ou também pode ser uma variável. E também pode ser uma expressão aritmética. Olha só, vai só crescendo. Desde que seja do mesmo tipo essa comparação. O resultado de uma expressão lógica, né, com operador relacional é sempre lógico. Então, sempre o resultado de uma operação relacional, de uma comparação, vai ser lógico. Quais são os possíveis valores do tipo lógico? Verdadeiro ou falso? Fica fácil agora. Quando eu comparo duas coisas, ou o resultado vai ser verdadeiro ou o resultado vai ser falso. E como que eu comparo esses dois valores? Utilizando esses operadores aqui. Então eu tenho o operador igual, operador maior, menor, maior ou igual, menor ou igual, e o operador de diferente é o símbolo de menor e maior ao mesmo tempo. Supondo que eu quero comparar se o 3 é igual a 3, eu vou usar o símbolo de igual. Então 3 igual a 3, verdadeiro. Se eu quero comparar se um número é maior do que outro. Nesse caso aqui, pessoal, eu estou usando valores, tá bom? Mas eu posso, por exemplo, comparar variáveis também, sem problemas. E posso comparar variáveis e valores ao mesmo tempo, sem problema também. Nesse caso aqui vai dar tudo verdadeiro. 3 é igual a 3, verdadeiro. 5 é maior que 4, verdadeiro. 3 é menor que 6, verdadeiro. 5 é maior ou igual a 3, verdadeiro também. Ele não é igual, mas ele é maior. Então qualquer um dos dois ele aceita. 7 é menor ou igual que 7? Não é maior, mas é igual, então também é verdadeiro.
8 é diferente de 9? Com certeza. Então, aqui também vai dar verdadeiro. Exemplos, pessoal. Olha só. Aqui eu estou misturando operação aritmética com uma expressão aritmética com expressão lógica. Eu vou primeiro resolver, nesse caso aqui, as expressões aritméticas. Porque eu estou comparando esse lado aqui da expressão lógica com esse lado aqui da expressão lógica. Então, aqui eu tenho uma expressão aritmética, aqui eu tenho uma expressão aritmética, e isso aqui tudo é uma expressão lógica. Vou resolver primeiro as expressões aritméticas. Então, 2 vezes 4 vai dar 8. 24 dividido por 3 também vai dar 8. E aí eu tenho 8 igual a 8. 8 é igual a 8? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Resolvi a minha expressão lógica. Vai crescer um pouquinho agora. Desse lado eu tenho também a expressão aritmética e também desse lado. Resolvo os lados primeiro para depois verificar se esse lado aqui, se o resultado desse lado é maior ou igual ao resultado desse lado. Como eu tenho o cálculo do quociente de uma expressão aritmética aqui dentro, primeiro eu resolvo essa expressão aritmética, da esquerda para a direita. 3 vezes 5 vai dar 15. Agora eu quero o quociente de 15 dividido por 4, desse lado esquerdo. Do lado direito, eu tenho uma potência e uma divisão. Qual que eu resolvo primeiro? Potência, seguindo aquelas regras da tabela anterior. 3 ao quadrado, 9. 9 dividido por 0,5, ou seja, meio. Qual que é o quociente de 15 dividido por 4? Se eu dividir 15 por 4, vai dar 3, que é o quociente inteiro. E se eu dividir 9 por meio, vai dar 18. Aí eu pergunto, 3 agora, que não tem mais nada para resolver do lado esquerdo do operador lógico, nem do operador relacional, nem do lado direito. 3 é menor ou igual a 18? Verdadeiro. Próximo exemplo. 2 mais resto de 8 dividido por 7 é menor ou igual do que 3 vezes 6 menos 16? Vamos resolver. 2 mais, qual que é o resto de 8 dividido por 7? 8 dividido por 7 dá 1 e sobra 1. Ok. Qual que é o resultado de 3 vezes 6? 18 menos 16. Copio aqui. 2 mais 1, 3. 18 menos 16, 2. 3 é menor ou igual a 2? Não. Então, o resultado dessa expressão lógica aqui é falso. Próximo exemplo. Não, acabou. Agora, pessoal, os operadores lógicos. Os operadores relacionais é igual, menor, maior, menor ou igual, maior ou igual e diferente. E os operadores lógicos, tem 3 básicos, tem mais outros que vocês vão aprender ao longo do curso. Mas para essa disciplina agora, esses 3 básicos aqui já atendem bastante a nossa demanda. Os 3 operadores básicos lógicos são esses não, o operador e o operador ou. O operador não é de negação, o operador e é de conjunção e o operador ou é de disjunção. Vamos ver como que eles funcionam? Para a gente entender como que eles funcionam, nós precisamos entender o que é a tabela verdade. Então, o objetivo da tabela verdade é simular todo o conjunto de possibilidades combinatórias entre os valores verdadeiro e falso. Nesse caso aqui da tabela verdade, nós vamos admitir 2 variáveis, A e B, do tipo lógico. Então, A e B sendo do tipo lógico, A pode ser verdadeiro ou falso, e B pode ser também verdadeiro ou falso. E nós vamos combinar todos os possíveis valores de A com todos os possíveis valores de B, seguindo essa ordem. Eu montei a tabela aqui para o operador de negação, o operador de conjunção e o operador de disjunção, o não, o e o ou. Agora ela fica preenchida dessa forma aqui, ó. Vamos supor, vamos nos concentrar no operador não. Quando a minha variável A, lembra que eu estou usando 2 variáveis, A e B, do tipo lógico. Então A pode ser verdadeiro e falso e o B também pode ser verdadeiro e falso. Quando o meu A possui o valor de falso, lá na memória, a minha variável A
possui o valor falso lá na memória e eu calculo não A, esse não aqui é um operador de negação. Então, quando eu nego o valor falso, ele inverte. Então, o contrário, né, a negação de falso é verdadeiro. E quando a minha variável A possui o valor verdadeiro e nego esse valor verdadeiro, ela passa a ser falso. Agora vamos ampliar, vamos nos concentrar agora nessas três colunas aqui, ó, do operador E de conjunção, a coluna A, coluna B e A e B. Esse E aqui, pessoal, é o operador lógico de conjunção. Eu coloquei ele minúsculo aqui para diferenciar entre o A e B, que já é maiúsculo, mas esse E aqui é esse E maiúsculo. E o E, tanto o não quanto o E quanto o OU, no algoritmo tem que ser maiúsculo também. Então vamos supor que eu tenho 4 situações possíveis para as variáveis A e B ao mesmo tempo. Vamos supor que a minha variável A é falsa, né? tem o valor de falso, e a B também é falso. Eu posso também ter a seguinte situação: a variável A é falsa e a variável B é verdadeira. E posso ter o contrário, a variável A é verdadeira e a variável B é falsa. E eu posso também ter a situação em que ambas são verdadeiras. Não existe mais possibilidade nenhuma de combinação aqui. Todas elas receberam as combinações devidas aqui. As duas são falsas, as duas são verdadeiras, ou uma é falsa e a outra é verdadeira, ou vice-versa. Não tem mais nenhuma possibilidade. Quando eu calculo a conjunção de A e B, ou seja, A e B ao mesmo tempo, eu estou verificando o seguinte: o valor de A é verdadeiro e o valor de B também é verdadeiro ao mesmo tempo? Tem que ser ao mesmo tempo. A e B devem ser verdadeiros ao mesmo tempo. Nesse caso aqui, nem A e nem B é verdadeiro, então logo A e B é falso. Na segunda possibilidade, o A é falso e o B é verdadeiro. Mesmo assim, o resultado de A e B é falso, porque uma é falsa e a outra é verdadeira. Eu preciso que as duas sejam verdadeiras utilizando esse operador aqui, tá? O E, que a gente vai ver que o OU é diferente. Agora, pessoal, inverteu. O A é verdadeiro e o B é falso. Mesmo assim, A e B é falso. A única possibilidade de A e B ser verdadeiro é quando o A é verdadeiro e o B também ao mesmo tempo. Então esse é o resultado de A e B. Nós vamos usar muito isso aqui quando a gente estiver usando, mais uma vez, a estrutura condicional, que a gente vai comparar situações e vai descobrir se é verdadeiro ou falso para tomar uma decisão ou outra, que é uma decisão de execução do programa. Agora o operador OU, ele é operador de disjunção, ele funciona diferente do operador E. Coloquei também aqui nas colunas A e B as possibilidades de valores, ambas serem falsas, ou ambas serem verdadeiras, ou uma falsa e outra verdadeira, ou vice-versa. O OU significa assim, pelo menos uma delas tem que ser verdadeira. Se pelo menos uma for verdadeira, A ou B vai dar verdadeiro. Nessa primeira situação, A e B são falso. Então, nenhuma delas é verdadeiro, portanto, A ou B aqui, para esses valores de A e B, A ou B é falso. Se o A for falso e o B for verdadeiro, pelo menos uma aqui é verdadeiro. Então, A ou B tanto faz. Uma ou outra ser verdadeiro, a minha resposta é verdadeira. Se eu inverter, também é a mesma coisa. O A é verdadeiro, o B é falso. Pelo menos uma é verdadeira. E quando as duas é verdadeira, também é verdadeiro. Exemplo, pessoal, agora da vida real. Eu expliquei para vocês em termos de variável, de A e B. Variável A e variável B. Vamos pegar agora essas duas variáveis e trazer para o mundo real. Vamos supor que o A é uma situação e o B é outra situação da vida. Por exemplo, se chover, reparem nessa palavra mágica, se. O se, pessoal, significa condição, é condicionado.
Se acontecer tal coisa, se acontecer outra coisa, então se acontecer, eu faço tal coisa. Se não acontecer, eu faço outra coisa. Então é uma decisão, é uma estrutura condicional. E é isso que a gente vai ver lá na frente nos algoritmos. Então esse se, ele remete para mim a uma situação determinada por uma condição. Que condição que é essa? Chover e, olha o E, relampejar. Se chover e relampejar, eu fico em casa. Lembra lá da variável A e B da tabela verdade? Olha só, vamos atribuir o A, o chover, a letra A, a variável A. Então, o A é igual a chover. Tá? E o B é igual a relampejar. Então, são situações diferentes. E o operador que eu tenho aqui é o operador E, que é o de conjunção. A decisão que eu vou tomar depende dessa análise lógica aqui. Se chover e relampejar, eu fico em casa. Aí a pergunta, quando eu fico em casa? No operador, pessoal, de conjunção E, para que a consequência seja verdadeira, os dois têm que ser verdadeiros. Qual que é a consequência aqui? Eu fico em casa. A consequência dessa condicional se aqui é eu ficar em casa. Em que situações eu fico em casa? Que é a pergunta. Quando o chover for verdadeiro e o relampejar for verdadeiro. Então tem que acontecer os dois ao mesmo tempo para eu ficar em casa. Se choveu, choveu é verdadeiro, mas não relampejou, relampejar é falso, eu tenho verdadeiro para chover e falso para relampejar. Eu fico em casa? Não, é falso. Por quê? O operador E de conjunção, ele só determina uma condição verdadeira quando os dois ao mesmo tempo é verdadeiro. Quando a gente estava vendo a tabela verdade, ficou confusa, mas quando a gente traz agora para a realidade, são duas situações diferentes, chover e relampejar, e eu condiciono a minha saída de casa as duas ao mesmo tempo. Aliás, a minha não saída de casa. Eu condiciono a minha não saída de casa as duas ao mesmo tempo. Se chover e relampejar ao mesmo tempo. Então, chover tem que ser verdadeiro e relampejar tem que ser verdadeiro. Se não choveu e não relampejou, eu saio. Se choveu e relampejou, eu saio também. Se não choveu e relampejou, eu também saio. Se choveu e relampejou, aí eu não saio. Se você voltar lá na tabela verdade, você vai observar que o E é verdadeiro somente para as duas condições. Chover e relampejar, eu fico em casa. Não choveu, não relampejou, eu não fico em casa. Não choveu, relampejou, eu não fico em casa. Choveu e não relampejou, eu não fico em casa. Choveu e relampejou, eu fico em casa. É justamente isso, é a tabela verdade, só que trazendo para o nosso dia a dia para vocês entenderem a lógica dos operadores. Agora, o mesmo exemplo com o operador lógico OU. Tá? O OU é diferente do E. Olha só, é a mesma condição, só que agora é o operador OU. Se chover ou relampejar, eu fico em casa. Nesse caso, eu fico em casa em qualquer uma das situações. Se chover, eu fico em casa. Se relampejar, eu fico em casa. Se chover e relampejar ao mesmo tempo, eu também fico em casa. Porque é o ou. Se eu retornar aqui, eu tenho o fico em casa em todas as situações aqui, com exceção da primeira. Se chover é falso, ou relampejar também é falso. Então, nem choveu, nem relampejou. Eu fico em casa? Não, eu saio. Aqui, na segunda possibilidade, não choveu, mas relampejou. Pelo menos uma delas foi verdadeira, o ou. Então, não choveu, mas relampejou. Eu fico em casa. Choveu, mas não relampejou. Eu fico em casa. E choveu e relampejou ao mesmo tempo. Aí é a mesma
mesmo comportamento do operador de conjunção e. Okay? Então, nesse caso aqui, eu vou sair em 3 situações. Se tiver somente chovendo, ou somente relampejando, ou chovendo e relampejando ao mesmo tempo. Agora vamos a alguns exemplos, pessoal, usando os operadores lógicos. O operador lógico aqui é o e, mas eu tenho também um operador relacional aqui. Então, eu tenho expressão aritmética, tenho operador aritmético, operador lógico e operador relacional. Olha só. Primeiro, pessoal, eu vou resolver as expressões aritméticas. 2, né? Aritméticas não. Lógicas e aritméticas ao mesmo tempo. 2 é menor do que 5? Verdadeiro. 2 menor que 5? Verdadeiro. Mas eu não resolvo o operador lógico por enquanto. Mas eu vou resolver a expressão aritmética. 15 dividido por 3? 5. Aí eu copio o restante. 5 igual a 5. Por que eu resolvi, pessoal, a relacional aqui e a aritmética aqui ao mesmo tempo? Eu não posso fazer isso. Mas por que eu fiz isso? Porque eu tenho um operador e entre elas. E esse e aqui é o último que eu vou resolver. Então, esse e aqui, seguindo aqui, ó, esse e aqui, ele separa o lado esquerdo do lado direito. Então, eu posso resolver o lado esquerdo junto com o lado direito ao mesmo tempo. Mas aqui do lado direito, sobrou para mim, depois que eu resolvi essa expressão aritmética aqui, sobrou uma relacional. Do lado esquerdo, eu entendi que 2 é menor que 5. Mas eu não sei se 5 é igual a 5. Primeiro eu tenho que resolver isso aqui para depois comparar. Vai ser 5 é igual a 5? Verdadeiro. Então vai ser verdadeiro e verdadeiro. Se eu retornar lá na minha tabela verdade, quando eu tenho 2 situações verdadeiras ao mesmo tempo, verdadeiro e verdadeiro, usando o operador de conjunção e, a minha resposta é verdadeira. Olha só, aqui eu estou usando expressão aritmética, lógica e relacional, tudo junto, mas ficou uma expressão pequena. Vamos aumentar um pouquinho. Eu tenho a mesma expressão agora, olha só, a mesma expressão, só que agora eu troquei o operador e por ou. Será que vai dar resultado? Vamos ver. Aliás, será que vai dar um resultado diferente? Vamos ver. Então, aqui eu resolvi o 2 menor que 5, verdadeiro. Aqui eu posso fazer direto porque eu já tenho a resposta aqui em cima. Ó. Eu sei que 15 dividido por 3 igual a 5 vai dar verdadeiro. Verdadeiro ou verdadeiro, se eu retornar lá na tabela verdade, eu vou saber que é verdadeiro. Agora, expressão um pouquinho maior. Eu tenho expressão aritmética dentro da função quociente, aqui desse lado e desse lado também. E essas expressões aritméticas têm parênteses, ó. Eu preciso resolver primeiro elas. Então, eu vou copiar todo o resto. F ou quociente. Esse quociente aqui é 20 dividido por alguma coisa, que está entre parênteses. Quanto que é 18 dividido por 3? Vai dar 6. Então, eu copio quociente de 20 dividido por 6 e continuo copiando a expressão. Diferente de quociente e resolvo a expressão aritmética aqui primeiro. 21 dividido por 3 vai dar 7. Então, eu quero desse lado aqui é o quociente de 7 dividido por 2. Primeiro, eu vou resolver a expressão aritmética com a função quociente para depois fazer a relacional e depois fazer a lógica. Então, vou copiar F ou qual que é o quociente inteiro da divisão de 20 por 6? É 3. E qual que é o quociente de 7 dividido por 2? Também é 3. Eu preciso resolver essa expressão relacional aqui para depois resolver a expressão lógica do ou. Falso aqui, copio e vou resolver. 3 é diferente de 3? Não, é falso. Nesse caso aqui vai dar falso ou falso. Qual que é o resultado? Falso, porque nenhum dos dois é verdadeiro. Se tivesse pelo menos um verdadeiro ou na esquerda ou na direita, sendo o operador ou, seria verdadeiro. Agora vamos seguindo. Agora tem o operador lógico não, que é o de negação.
e tenho expressão aritmética. Vou resolver primeiro as expressões aritméticas, depois as lógicas, as relacionais e depois as lógicas. E dentre as expressões aritméticas eu tenho potência e tenho a função. Resto. Eu vou copiar todo o resto, não V ou resolva a potência, porque dentre as expressões aritméticas a potência é resolvida primeiro. Nesse caso aqui que não tem parênteses, tá? 3 ao quadrado vai dar 9. E eu resolvo o restante. Por que eu posso resolver o restante em uma passada só? Porque tem um operador relacional aqui. E eu não vou executar esse operador relacional enquanto eu não resolver a expressão aritmética. Então eu posso fazer tudo em uma passada só, não tem problema. Ah, eu quero fazer primeiro um, depois o outro. Também pode, sem problemas. Até você se sentir seguro o suficiente para fazer tudo de uma vez só. Desse lado aqui eu tenho 15 menos. Qual que é o resto da divisão de 35 por 7? 35 dividido por 7, o resto vai ser 0, porque é uma divisão exata. Então vai ser 15 menos 0. Continuo resolvendo as expressões aritméticas primeiro, para depois a relacional e depois a lógica. Copio não V ou 9 dividido por 3 vai dar 3. 15 menos 0 vai dar 15. Resolvo agora a expressão relacional. Copio não V ou 3 é menor que 15, verdadeiro. Agora eu tenho o não V ou V. Qual que eu resolvo primeiro? Da esquerda para a direita. O não V vai dar falso, porque eu estou negando o verdadeiro. Não V, não verdadeiro é falso. E ou verdadeiro aqui, continua. Falso ou verdadeiro vai dar verdadeiro. Para ficar registrado aí para vocês, pessoal, qual que é a ordem de execução dos operadores lógicos? Nesse caso aqui, pessoal, eu tinha dois operadores lógicos para resolver, o não e o ou. Qual que eu resolvi primeiro? O não. Poderia ter resolvido o ou primeiro? Se eu tivesse resolvido o ou primeiro, ia dar um resultado diferente. Olha só, vamos supor que seria não. Agora eu vou resolver isso aqui. Verdadeiro ou verdadeiro ia dar verdadeiro. Não verdadeiro, o resultado ia dar falso aqui. Porque isso aqui ia dar verdadeiro. Quando eu nego verdadeiro, ó, não verdadeiro, vamos seguir aqui, não verdadeiro, ele ia dar falso aqui no final, ia dar uma resposta diferente. Nesse caso aqui, eu resolvi primeiro o não. Por que ele vem à esquerda? Não, porque o não, segundo essa tabela aqui, o não tem prioridade na resolução de expressões lógicas. Então, quando eu tiver o não, o e o ou na mesma expressão lá no final, primeiro eu resolvo o não, depois os operadores que estão entre os operandos que estão entre o e depois os operandos que estão entre o ou. Se eu for considerar todos os operadores, primeiro eu vou resolver todos os operadores aritméticos, relacionais e lógicos. Primeiro eu vou resolver os parênteses mais internos, depois que eu eliminar todos os parênteses, sempre do interno para o externo, tá? Porque eu posso ter uma situação em que eu tenho uma expressão com vários parênteses, um envolvendo o outro. Depois que eu resolver os parênteses, eu vou resolver os operadores aritméticos, as expressões aritméticas, depois as relacionais e depois as lógicas. Mais exemplos aqui para a gente ver prioridade de execução. Aqui eu tenho expressão aritmética, relacional, lógica e parênteses. Olha só. O que eu resolvo primeiro? Eu vou resolver os parênteses. Então eu tenho os parênteses mais externos aqui, que começa aqui e fecha aqui. Mas dentro desse parênteses eu tenho essa situação aqui para resolver. E nessa situação, dentro desses parênteses, eu tenho uma expressão aritmética e uma expressão relacional. Vou copiar tudo e vou resolver primeiro aqui dentro. Aqui dentro, primeiro eu resolvo a expressão aritmética, pela ordem da tabela que nós vimos no slide anterior. 10 dividido por 2 vai dar 5. Então vai ser 5, que eu copio aqui, o 5 aqui embaixo, e aí eu copio todo o restante.
Nesse caso aqui, eu posso resolver depois do ou, porque eu não vou resolver o ou agora. Então, o resultado que está aqui desse lado não interfere no resultado desse lado. Então, eu já resolvi o 2 menos 5 aqui, fica menos 3. E o 5 menos 2 fica 3. Eu pude resolver de uma vez só, porque eu tenho essa facilidade e eu consigo perceber que, tendo um operador lógico aqui, tudo que eu fizer desse lado não vai influenciar também desse lado. Então, posso fazer tudo. Porque o operador lógico é o último a ser executado. Mais uma vez, quero fazer um por um, seguindo a ordem dessa tabela aqui, professor. Ó, primeiro o parênteses, depois o aritmético, depois o relacional, depois lógico. Sem problema, pode fazer. Agora, pessoal, eu tenho, não tenho expressão aritmética, só tenho expressão lógica. Relacional, desculpa. Eu tenho uma expressão relacional aqui, que eu estou comparando se 5 é diferente de 5, e também outra aqui, se menos 3 é maior que 3. 5 é diferente de 5? Falso. Falso. Menos 3 é maior do que 3? Também é falso. Olha só, esse F aqui é referente a essa expressão relacional aqui. Agora ficou da seguinte forma. Não abre parênteses. Falso ou verdadeiro e falso ou verdadeiro. Quando eu citei para vocês o exemplo do chover e relampejar, chover ou relampejar, era só duas situações, era mais fácil da gente entender. Agora aqui a gente vai precisar usar a ordem de execução dos operadores lógicos e usar também os conhecimentos da tabela verdade. Na prioridade dos operadores lógicos, primeiro resolvo o não, depois o e, depois o ou. Só que esse não aqui, ele não está sozinho, tem um parêntese aqui. Então, primeiro eu preciso resolver o parênteses. Eu preciso acabar com todos os parênteses para depois resolver o não. E dentro desses parênteses, eu tenho os operadores e ou. Vou resolver primeiro eles. Na sequência, primeiro é o e e depois o ou. O e está aqui, pessoal. O e, ele está verificando aqui se verdadeiro e falso. Segundo a minha tabela verdade, verdadeiro e falso vai dar falso, porque o operador e só é verdadeiro quando os dois é verdadeiro. Então, vou copiar. Vai ser não, falso ou verdadeiro e falso vai dar falso e copio o restante, ou v. Agora eu tenho só o operador ou dentro dos parênteses. Posso fazer da esquerda para a direita. Falso ou falso vai dar falso. Falso ou verdadeiro vai dar verdadeiro. Continuo resolvendo. Falso ou verdadeiro é verdadeiro. Agora eu nego o verdadeiro, que é o último que eu vou fazer, porque eu acabei com os parênteses. Vai dar falso. Lembrando que eu estou pegando esses conhecimentos lá da tabela verdade que a gente exemplificou usando o exemplo do chover e relampejar. Chover ou relampejar. Agora uma um pouquinho mais complicada. Tenho expressão aritmética, relacional, lógica e tenho parênteses. Primeiro, parênteses. Vou resolver primeiro aqui dentro. Ó. 3 vezes 5 dividido por 3. Mas eu posso também, na primeira passada, resolver a potência aqui. Porque a resolução dessa potência não vai influenciar nesse lado direito aqui da expressão. 2 elevado à quarta é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Vai dar 16. 4 mais 2 eu também já posso resolver porque eu tenho um operador lógico aqui que separa essa parte todinha aqui dessa aqui. Então, não vai influenciar. Mas se você quiser resolver um por um, você vai ver que o resultado é o mesmo. Porque mesmo resolvendo várias expressões ao mesmo tempo, de prioridades diferentes, eu sei que elas não vão influenciar uma na outra. E isso é prática, tá, pessoal? É cálculo. 2 mais 4 aqui deu 6. Aí eu copio o resto. 2 mais o resto de 3 vezes 5 dividido por 3. 3 vezes 5 dividido por 3 vai dar... 3 vezes 5 vai dar 15. Dividido por 3 aqui,
vai dar 5. Aí é 5 dividido por 5 aqui. Mas eu não fiz direto. Copiei aqui. Vamos seguindo. Copiei 16 diferente de 6 ou 2 mais resto. Agora sim eu resolvi. 15 dividido por 3 é 5. Eu quero o resto de 5 dividido por 5 e depois eu quero comparar se esse resto aqui é menor que 0. Vamos seguindo. Vai ser 16 diferente de 6 ou qual que é o resto de 5 dividido por 5? É 0. Uma divisão inteira. Vai ser 2 mais 0 menor que 0. Eu ainda tenho expressão aritmética. Eu tenho que continuar resolvendo a expressão aritmética. Não posso resolver outra. Então vai ser 16 diferente de 6 ou quanto que é 2 mais 0 vai dar 2. Agora eu tenho uma expressão relacional de K, 16 diferente de 6, e uma expressão relacional de K também, 2 menor que 0. E entre as duas eu tenho o operador lógico OU. 16 é diferente de 6? Verdadeiro. 2 é menor que 0? Falso. Verdadeiro ou falso vai dar verdadeiro. Então, pessoal, era isso. Como eu disse, essa aula era mais para a gente brincar com a matemática, mas também com alguns recursos que a gente vai usar na lógica, né, na construção da lógica dos algoritmos. E nas próximas aulas a gente vai dar continuidade mesmo no Portugal, no pseudocódigo, nos comandos que eu preciso aprender para poder construir os meus algoritmos para a solução de problemas utilizando a ferramenta Portugal. Até mais. Saiba mais sobre o Instituto Federal Goiano. Acesse ifgoiano.edu.br e nos procure também nas redes sociais. Instituto Federal Goiano. A educação te transforma, você transforma o mundo.